Queridos irmãos, a paz do Senhor, eu quero compartilhar um texto bíblico que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 7, apenas os 4 primeiros versículos, que nos diz: depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol, nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Os 144.000, que é o tema dessa mensagem, eles são apresentados no livro do Apocalipse como um grupo específico que são numerados e também identificados, associado às 12 tribos de Israel em Apocalipse 7, no texto que lemos, e posteriormente vistos com o Cordeiro no Monte Sião, no capítulo 14, também do livro do Apocalipse. O texto bíblico não apresenta simplesmente como uma representação de forma genérica de todos os cristãos. Vamos ver onde aparece esses 144.000, em qual contexto histórico, bíblico, esses 144.000 aparecem. Existem 2 textos principais. Em Apocalipse 7, do versículo 1 ao 8, João vê 4 anjos, como nós acabamos de ler, segurando os 4 ventos da terra. Então aparece outro anjo que traz o selo do Deus vivo. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na testa os servos do nosso Deus. Depois, João ouve o número dos selados, 144.000. O texto, de forma imediata, isso é importante a gente falar, ele especifica quem são os 144.000. 12.000 da tribo de Judá, 12.000 da tribo de Ruben, 12.000 da tribo de Gade, 12.000 da tribo de Azer, 12.000 da tribo de Naftali, assim sucessivamente até chegarmos a uma soma total de 144.000. Aqui está uma das questões mais importantes. Apocalipse 7 não diz simplesmente 144.000 cristãos. O texto diz que são 144.000 selados das tribos dos filhos de Israel. Isso aqui é muito significativo, né? O próprio texto faz uma separação, uma distinção, uma divisão entre os 144.000 em Apocalipse 7, do 4 ao 8, e a grande multidão em Apocalipse 7, versículo 9. João diz: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Observe a sequência: 144.000, e posteriormente João vai falar acerca da visão de uma grande multidão. Existe outra diferença, né? Os 144.000 são contados. Veja que existe um número exato para eles: 144.000. A multidão é incontável, não há um número exato para essa multidão. Isso não prova sozinho todas as conclusões escatológicas, né, possíveis, mas mostra que o texto faz aqui uma separação, uma divisão clara entre os 2 grupos na visão bíblica. O número 12, e aqui a gente fala especificamente dos 144.000, aparece de forma frequente relacionado na Bíblia ao povo de Deus. Temos 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 portas da Nova Jerusalém, 12 fundamentos, 12 anjos, árvore da vida que produzia 12 frutos. Em Apocalipse 21, a cidade possui medidas também relacionadas ao número 12. Portanto, o número 144
1000 possui claramente uma dimensão que ela é simbólica, simbolicamente importante. Só que existe uma pergunta legítima. O número, ele deve ser entendido de forma literal, como lemos, ou de forma simbólica? E há duas principais interpretações, dois pontos de vista. Interpretação literal é que seriam 144 mil indivíduos específicos, é um número exato. E é uma interpretação de forma simbólica, onde o número ele representaria a totalidade ou a plenitude de um grupo do povo de Deus. É uma interpretação que ela seja responsável, ela precisa reconhecer que o livro de Apocalipse como um todo utiliza-se de uma linguagem que ela é altamente simbólica, né? Apocalipse ele tem muitos símbolos, muitas simbologias. Também precisa respeitar quando o próprio texto identifica um grupo, como neste caso aqui de Apocalipse 7, onde os 144 mil são diretamente representados por um número que é dividido em 12 grupos. Um detalhe importante em relação às tribos. Aqui existe algo que merece bastante atenção dos leitores. A lista de Apocalipse 7 não corresponde exatamente às listas tradicionais. Deu uma tremida aí, mas a gente continua. Das 12 tribos encontradas lá no Antigo Testamento. Por exemplo, Dan não aparece aqui nessa lista. Efraim também não aparece de forma nominal, verbal. José aparece e Levi aparece. Então isso mostra que João, aqui no Apocalipse, ele não está simplesmente reproduzindo uma lista genealógica comum. Então a gente deve ter esse cuidado para não transformar essa passagem de Apocalipse 7 em uma simples questão de matemática, de números. Em Apocalipse 7:3 também fala acerca do selo de Deus. O selo indica pertencimento, identificação, proteção, propriedade, autenticidade. Então existe um contraste muito interessante no Apocalipse. De um lado, o selo de Deus e do outro lado, a marca da besta, ou selo da besta. Isso cria uma ideia de que Deus ele identifica os seus e a besta, por sua vez, ela também identifica aqueles que lhe pertencem. Chegamos ao segundo grande texto, Apocalipse 14:1. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil. Mais uma vez, o livro do Apocalipse se referendo a esse número de 144 mil. Aqui eles aparecem novamente, só que agora descobrimos algo importante. Eles têm o nome do Cordeiro e o nome do Pai escritos na testa. Então veja que o selo predito lá no capítulo 7 é revelado aqui no capítulo 14. Os 144 mil são vistos e agora eles têm o nome do Cordeiro e o nome do Pai escrito na testa. Isso é extraordinário. Em Apocalipse 13, a besta procura marcar os seus seguidores. Em Apocalipse 14, os 144 mil, eles carregam a identificação do Cordeiro e também do Pai. A mensagem é clara. Antes de pertencer ao sistema da besta, o povo de Deus, ele pertence ao Senhor, ele pertence ao Cordeiro. Em Apocalipse 14:3 diz que os 144 mil foram comprados da terra. A linguagem é de redenção. Eles pertencem ao Cordeiro de Deus. Não são apresentados como pessoas espiritualmente independentes. São pessoas que foram alcançadas pela obra redentora, pela obra transformadora do nosso Deus. Essa talvez seja uma das características mais bonitas dos 144 mil, né? Eles seguem o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro vá. Apocalipse 14:4 diz: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Aqui está uma grande lição no âmbito espiritual para todos nós. O verdadeiro discípulo, ele não segue a Cristo apenas quando lhe é conveniente, apenas quando lhe é agradável. Ele segue quando é fácil, mas também quando é difícil.
ele segue quando é popular, mas também quando ele é rejeitado. Segue quando existe recompensa, mas também segue quando existe pura perseguição. Apocalipse 14:4 também chama esse grupo de primícias para Deus e para o Cordeiro. A ideia de primícias, ela aparece no Antigo Testamento. As primeiras colheitas, as primícias das colheitas, eram sempre apresentadas ao Senhor. No contexto escatológico, histórico, isso pode indicar que os 144.000, eles possuem uma função especial dentro de um plano redentor do nosso Deus. Alguém se pergunta se esse número pode ser um número apenas de um grupo específico que vai ser salvo exclusivamente. Inclusive, tem denominação que pregam acerca disso, que falam que só tem lugar para 144.000. Isso é uma pergunta. Agora a resposta é clara e evidente que não. Esse aqui é um erro muito comum em Apocalipse 7:9. Apresenta uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, línguas e povos. Portanto, não devemos ensinar. Somente 144.000 pessoas serão salvas. Isso é um número muito baixo, muito inferior à grande massa, aos milhões e milhões de pessoas que o Senhor tem salvado, que o Espírito Santo tem transformado ao longo da história. O próprio Apocalipse apresenta uma multidão incontável diante do trono de Deus. Às vezes você lê apenas os selados, 144.000, e não lê os versículos seguintes, onde João ele vê nesse mesmo ambiente uma multidão tão grande, tão numerosa, que não se podia contar. Existem também algumas questões relacionadas se esses 144.000 são a igreja. Existem diferentes sistemas de interpretações. É por isso que eu sempre trago dois pontos, duas visões, dois pensamentos distintos. Alguns entendem que os 144.000 representam a igreja em sentido espiritual. Outros entendem que são judeus convertidos e separados por Deus em um momento específico da tribulação. Dentro da perspectiva pré-tribulacionista, que é a que eu creio, que eu acredito, é comum interpretar os 144.000 como um grupo específico de judeus que será selado por Deus durante o período da tribulação. Mas é importante dizer que Apocalipse 7 não afirma explicitamente a frase eles serão evangelistas durante a grande tribulação. É importante fazer essa separação. Deus nos abençoe, o Espírito Santo fale de uma forma mais poderosa aos nossos corações e que possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento da palavra. Estão tentando tirar a palavra, mas não existe outro meio para converter o homem, para libertar o homem, senão por intermédio da santa e poderosa palavra do nosso Deus. Deus em Cristo nos abençoe.